O dia 24 de fevereiro de 1932, no Brasil, é um dia histórico. Após longas batalhas e campanhas para assegurar os direitos políticos das mulheres, foi estabelecido por meio de um decreto o voto feminino. O país estava em intensa mudança. O povo conquistava mais direitos, como a criação da CLT, e as mulheres não poderiam ficar para trás na exigência de mais direitos políticos. No entanto, nesse primeiro momento, apenas mulheres casadas, com autorização dos maridos, viúvas e solteiras com renda própria poderiam votar. 2 anos depois, as restrições foram eliminadas, mas a obrigatoriedade do voto das mulheres só veio 14 anos depois, em 1946. Porém, a luta não acabou. Essas mudanças não resultaram em um aumento da participação feminina na política. Apesar de representarem mais da metade da população brasileira, elas continuam sendo minoria nos cargos governamentais. A lei eleitoral prevê uma cota mínima de 30% e máxima de 70% de candidaturas de gênero em cada partido. O que significa que pelo menos 30% dos candidatos que concorrerão nas eleições precisam ser mulheres. A distribuição de recursos da campanha também deve atender ao mínimo de 30% para elas. No entanto, essas medidas não têm resultado em uma alteração significativa na formação do Congresso Nacional. Atualmente, na Câmara dos Deputados, de 513 parlamentares, apenas 77 são mulheres, ou seja, apenas 15% do total. No Senado, o número é ainda mais baixo. A participação feminina na casa é de 14%. Quando paramos para pensar na presença de mulheres negras e indígenas, a situação parece ainda pior. Para se ter uma ideia, em 1935 foi eleita a primeira mulher negra para um cargo público no Brasil, e somente em 1994 uma mulher negra chega ao Senado Federal. No caso da representação das mulheres indígenas, a situação é mais preocupante. Apenas nesse ano tomou posse a primeira mulher indígena da história da Câmara dos Deputados. Por que a luta pelo aumento de participação das mulheres na política é importante? Como aumentar a participação das mulheres na política do país? Com essas questões, a Fundação 1º de Maio inicia uma série de conteúdos que abordarão o tema Mulheres na Política.